Você sabe o conteúdo que você precisa dar. Eu sei. Como é que eu explico isso agora? Realmente, por onde eu começo a dar aula? Por qual parte eu começo a explicar? Você, na verdade, precisa saber mais sobre como a aula termina do que como a aula começa. E esse é o segredo do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre sequência didática. A sequência didática é um segredinho que todo mundo precisa ter. E não é nenhum tipo de livro didático que vai te ensinar isso. Sou eu aqui nesse vídeo. A sequência didática nada mais é do que uma sequência lógica. Você precisa ter começo, meio e fim. Para quê? Para que você não se perca, para você se sentir menos insegura e o seu aluno se envolva mais com a atividade, com aquela aula e também com o conteúdo. Isso significa aprendizagem. Do contrário, você acaba se tornando aquele tipo de professor que eu sempre ouvi muitos alunos citarem. Ele é todo confuso, a gente não entende nada, tem hora que até ele se perde. Isso é falta de ausência de sequência didática. E você vai aprender comigo no passo a passo agora. Colocando a mão na massa, você, junto comigo aqui no vídeo, vai colocar 4 colunas diferentes numa folha de papel. Ou até mesmo na tela do seu computador, abrindo o Word ou o Canva. Você sabe lidar com esse tipo de recurso tecnológico? Já pode colocar aqui nos comentários que eu posso gravar um conteúdo exclusivo sobre ferramentas que você pode utilizar gratuitamente para facilitar o seu dia a dia. Nessas 4 colunas, você vai colocar, primeiro, o que. Na segunda, do que. Na terceira, como. E na quarta, você vai colocar um ponto de interrogação. Essas 4 coluninhas, elas são fundamentais para a gente sobreviver todos os dias, seja lá no que a gente esteja fazendo. E não é diferente na sala de aula. Até mesmo para fazer atividades simples como tomar um banho, a gente tem esse tipo de questão. Você precisa saber o que você quer, o que você vai fazer, do que você precisa para realizar isso e como você vai colocar em prática. Na verdade, são funções executivas, mas aqui dentro a gente vai aplicar dentro da sequência didática. Então, por exemplo, você quer trabalhar produção textual. Ótimo, eu sei dar aula de produção textual. Eu sei o que o aluno precisa saber. A questão é como ele vai, despertar para isso e como que ele vai aproveitar a aula. Vai depender da minha didática. E é aí que a sequência didática entra na sua organização mental. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês enxergarem isso de uma forma bem tranquila e acompanhando comigo o passo a passo. Então, veja bem, a primeira coisa aqui que a gente vai colocar é a produção textual. Num primeiro ano, num segundo ano, no terceiro, quarto ou quinto, é diferente. Então, você precisa já ter em mente quais são as habilidades, quais são as competências que você precisa trabalhar com aquela turma. Vamos colocar aqui, por exemplo, que nós vamos trabalhar essa produção textual com o terceiro ano dos anos iniciais. Aqui, a gente já vai colocar 2024. Nossa, Aline, mas é preciso a gente colocar tudo isso mesmo, tal? Gente, essa é uma organização que o professor vai despertando cada vez mais e é uma coisa que nós cobramos dos nossos alunos. É importante a gente colocar também, tá bom? Então, por exemplo, se você está no primeiro bimestre, é diferente do que você vai trabalhar ou cobrar no terceiro ou no quarto, por exemplo, porque esse aluno já teve, né, bastante ali conteúdo com você. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um segundo bimestre, ok? Esse o que a gente vai colocar o que nós queremos, que é o conteúdo, tá? É exatamente isso. Produção, então a gente vai colocar aqui, produção textual. Você pode até dar uma desmembrada e colocar algum outro em tópicos o que você vai verificar. Então, por exemplo, embora sejam crianças, a coesão e a coerência a gente consegue já começar a despertar através da oralidade. Você pode colocar a própria oralidade, né? Você pode colocar questões de ortografia e assim por diante. Posteriormente, depois que você já definiu o que você vai trabalhar, que são esses conteúdos, gente, quanto mais tópico a gente utilizar em forma de planilha ou em forma de mapa mental, é melhor. Isso auxilia na nossa organização, porque deixa tudo um pouco mais limpo, tá? A gente vai entrar então aqui no do que nós vamos precisar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a produção textual.
Aqui nesse do que, a grande diferença vai ser eu entender que tipo de metodologia e que tipo de didática eu vou utilizar. Se eu for uma professora tradicional, eu vou utilizar aqui papel, né? Vou até colocar em tópico aqui. Eu vou usar papel, eu vou usar lápis, eu vou utilizar a lousa, eu vou utilizar o giz ou a caneta, né? A caneta da lousa branca. Eu vou utilizar o caderno, eu vou utilizar também o livro didático, né? Por exemplo. Então, aqui são hipóteses. Mas, se eu sou uma professora não tradicional, eu vou utilizar recursos diferentes. Então, eu, Aline, por exemplo, né, eu sempre trago aqui as possibilidades e a influência que outro tipo de, né, didática causa nesses alunos, e a gente aqui, então, coloca aqui, ó, não tradicional. Eu, no caso, usaria pedaços de papel, que pode ser, inclusive, reutilizados, tá? Que sobrou de algum outro tipo de atividade. Vou colocar aqui, ó, tiras, tá? Você, de repente, recortou alguma coisa, você pode utilizar isso daqui. Aí, eu vou utilizar os lápis, é claro, né? Grafite. Vou utilizar borracha. Vou utilizar a lousa, mas de uma forma diferente. Aqui, no como, que é o desenvolvimento, é que a gente vai ver a diferença entre um tipo de didática e o outro, tá? Com relação ao uso dos recursos, que são esses do que a gente está precisando, tá ok? Aí, no meu caso, eu vou precisar também de barbante. Nossa, Aline, você vai precisar de barbante para trabalhar produção textual? Sim, porque isso é uma sequência didática. E na minha atividade, o barbante vai ser utilizado, assim como pregadores. Acho que só pregadores ou nem. Acho que eu não vou nem usar. Mas a gente pode utilizar para coordenação motora. Vamos lá, vamos acompanhando. Vocês vão colocando aqui para mim se está ficando claro, tá? De acompanhar aqui esse raciocínio. Aí aqui no como, a gente vai utilizar como nós vamos desenvolver essa atividade. É aí que está o segredo. Desenvolvimento tradicional. Então, ó, desenvolvimento tradicional da atividade, ok? Tradicional da atividade. A gente vai precisar, né, de voz, eu conduzo, alunos prestam atenção. Alunos reproduzem e ou, vou colocar aqui, tá? E ou produzem. Tudo depende de como eu vou fazer isso, tá? Aí, outra maneira do desenvolvimento aqui é o não tradicional. Com relação ao desenvolvimento não tradicional, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a realidade da escola. Então, por exemplo, eu quero trabalhar produção textual. E eu vou ter, na próxima semana, reunião de pais. Tá? Por exemplo, você pode ter a festa da primavera, você pode ter uma festa junina, você pode ter agora as comemorações e a formatura de final de ano que está próxima, né? Nós estamos em outubro. Então, por exemplo, aqui, eu vou levantar perguntas sobre a data que eu vou usar como gatilho da atividade. Então, vou colocar aqui entre parênteses: festa junina da escola, festa de final de ano, né, confraternização. Nós podemos usar aí reunião de pais, etc.
Vou levantar perguntas sobre isso. Perguntas de que tipo? Todo mundo sabe, né? Vamos colocar exemplo aqui. Todos sabem quando será a festa de formatura do 5º ano? Os alunos vão responder. Lousa, anotar em tópicos, né, as respostas significativas que os alunos estão dando. Agora, você vai perguntar para os alunos e pedir para alguns darem o exemplo verbalmente, oralmente, estimular alunos, alguns, tá? A responder oralmente como daria esse recado para os responsáveis em casa. Tá vendo que isso é a sequência, gente? Uma coisa de cada vez. Não adianta eu pular, né, e ficar todo perdido no espaço e no tempo. Responsáveis em casa. Após disso, eles vão, né, nas tiras de papel, alunos escrevem o convite para a formatura ou informam essa data, tá? Aí nós temos duas possibilidades. Você pode continuar essa atividade numa segunda aula, ou você pode apenas determinar, porque aqui no doquê, gente, vou até voltar aqui, tá? Ó, tô voltando aqui no doquê. A gente precisa colocar, inclusive determinar, de quantas aulas você vai precisar. Você vai usar isso, desenvolver isso em uma aula simples, numa aula dupla. Você vai desenvolver em uma semana, né, com começo, meio e fim, e a última aula, o último minuto, que é aquela conclusão, vai fechar todo o raciocínio que teve lá no início. Isso é uma sequência didática. Nós precisamos ter o começo, meio e fim, cujo fim volta lá no início, como se fosse uma produção de texto que nós aprendemos, né? Lá no finalzinho, na conclusão, você resgata o que foi dado na introdução para fechar o seu pensamento. A sequência didática é a mesma coisa. Então, aqui no início, né, no doquê, determinar quantas aulas serão usadas, ok? Então você pode, nessa daqui, isso daqui cabe dentro de uma aula, tá? Dentro de uma aula dupla. Mas é legal que não morra aqui a atividade. Você dá sequência a ela. E é aí que nós entramos aqui nessa interrogação, tá? Por quê? Porque a gente não deixa essa sequência morrer. Então nós colocamos aqui próximos passos. Né? Você não vai mandar para o pai o textinho que esse aluno fez de qualquer forma. Você vai desenvolver autocorreção do texto produzido, né? Você vai desenvolver a criatividade dessa galerinha com a ilustração da produção textual. E é claro que eles vão aqui, né? Ó, tá vendo? Isso é sequência. Você vai escrevendo, aí você volta, encaixa no meio. É um quebra-cabeças. Nós não estamos isentos de. Não é falha, mas é uma construção. Tá ok? Então você volta ali, porque nesse segundo tópico aqui precisa ficar o passar a limpo. Tá? O passar a limpo, gente, é uma coisa que para nós psicopedagogos é essencial. Mas por quê? Porque tudo que a gente faz pela segunda vez, a gente faz mais bem feito. Então é interessante que a gente coloque isso dali para que nós não nos esqueçamos, ok? Desenvolver a criatividade com a ilustração da produção, ali em terceiro ponto, e aí sim nós vamos colocar, né, isso daqui tudo, encaminhar
Registrar, vamos colocar aqui, ó, registrar a atividade. Isso daqui está num vídeo aqui do nosso canal falando sobre, né, essa valorização que nós precisamos dar à nossa própria profissão, tá? Registrar a atividade. Fotos, vou colocar aqui, tá? Para a gente não esquecer. Fotos, justificativa pedagógica, sempre, tá? O vídeo que fala sobre isso é como lidar com pais difíceis. Eu vou deixar o link aqui, vai ficar no card e também vai ficar na descrição do vídeo para você poder acessar logo depois desse vídeo e fazer sentido, tá? Registrar a atividade, né? E aí sim encaminhar para os responsáveis através dos próprios alunos. Aqui o que nós estamos trabalhando, gente? Inclusive, nós estamos abordando, trabalhando um tipo de letramento diferente, tá? É um letramento que vai além daquilo que é comum. Nós temos autores aí como Magda Soares e tudo mais, que traz uma visão mais restrita do letramento, que está associada puramente à aquisição da escrita, mas aqui nós estamos trabalhando um tipo de letramento que nós chamamos de contínuo, que está dentro da vertente de estudos e de trabalho da Leda Tifune, tá? Que é independente da alfabetização, mas é concomitante. Por quê? Porque desperta o senso crítico e o senso de pertencimento ao ambiente, ao local, à comunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido o que é uma sequência didática, como que você faz isso, e aí esse ponto de interrogação, a partir dele você vai desenvolver a sua próxima sequência didática. É assim que a gente vai, com coesão e com coerência, sabendo como que a aula termina. Aqui, ao invés de você ficar gastando folhas e folhas, né, escrevendo na lousa, tal, a gente consegue desenvolver coisas muito importantes e o senso de pertencimento dessa criançada em sala de aula e na comunidade escolar. Isso vai muito além de questões tradicionais. Então, parabéns se você chegou até aqui e conseguiu entender. Deixe suas dúvidas, sugestões de novos temas. Quer compreender um pouco melhor sobre letramento? Deixe aqui nos comentários que eu vou, com muito prazer, preparar um material exclusivo sobre isso, tá ok? Um grande abraço.